pela a Márcia Vioto, tá bom? O tempo, como a gente deu um pouquinho atrasado, eu acho que a gente pertinho, se você precisar de mais de tá bom? Tem uma exposição para fazer, tá bom? Beatriz, tá tudo lá, tudo certinho, você passou as coordenadas. Então, bom dia, mulherada do Muda. Quem já está com fome aí, levanta a mão. Ainda bem que são poucas. Porque a gente vai falar um pouquinho aqui. Queria primeiro saudar vocês todas, em nome da minha companheira da Secretaria Zenilda, agradecer muito pelo convite e parabenizar-nos pela brilhante explanação que ela fez. Eu acho que nos deixa todos aqui muito incomodados, né? Acho que um pouco do silêncio, às vezes é por isso mesmo, porque a gente fica muito pensativa e muito incomodada, porque a gente sabe que essa realidade existe e que a gente convive muitas vezes com ela, até mesmo dentro das nossas famílias, né? Então, gente, eu vou falar um pouquinho sobre o tema da violência doméstica. Eu vou descer aqui, tá? Sobre a violência doméstica. O que é a violência doméstica? É um fenômeno que acontece no mundo inteiro. Não é uma coisa do Brasil ou da nossa cidade, né? Ela acontece no mundo inteiro e independe da sua classe social. Você pode ser uma mulher rica ou uma mulher pobre. Acontece em todas as camadas sociais, né? Acontece pela sua raça, pela sua etnia, pela sua religião, né? Independe dessas questões. Se eu sou branca, se eu sou negra, se eu sou católica, se eu sou espírita, não leva em consideração nada disso. Nem a orientação sexual e muito menos o grau de instrução que a gente tenha. Porque às vezes a gente tem uma ideia do grau de instrução, né? Ah, não, aquela pessoa tem tanto conhecimento, ela jamais vai passar pela violência doméstica, né? Isso não é verdade. Então, vitimiza mulheres pelo mundo inteiro, né? Como a Dulce já falou, eu vou tentar, a Dulce já falou muita coisa, então eu vou passar algumas coisas para deixar vocês no bom? Pode me passar. A nossa Constituição, gente, no seu artigo 5º, inciso 1, ela diz o seguinte, segundo o qual homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição. Então, o que a gente vê? Que a gente tem lei. Não é que falta lei no país. O que falta é a gente conseguir fazer cumprir a lei, tirar a lei do papel e trazer ela para a nossa vida, né? Prescreve que sejam tratadas igualmente situações iguais e desigualmente em situações desiguais. Ou seja, nós somos iguais, mas nós temos as nossas desigualdades, né? Quem é do sexo masculino, quem é do sexo feminino, nós temos as nossas diferenças e desigualdades, né? Então, foi no primeiro governo do Lula, em 2004, que se criou o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres. E de lá para cá, gente, a gente vinha avançando muito nessa questão. Pode passar. A Lei Maria da Penha foi uma luta muito grande de muitas pessoas, em especial da própria Maria da Penha, né? Que eu não sei se todas aqui conhecem a história. Vocês conhecem a história da Maria da Penha? Quem conhece? Levanta a mão para a gente ver. Então, a Maria da Penha foi uma mulher que sofreu a violência, o marido era médico, e a mulher que pode ser empregada de diversas maneiras, tais como a física, né? Eu não vou nem lembrar muito porque a Dulce já falou bastante, né? A psicológica, a sexual, a patrimonial, a moral e outras formas, né? E essa lei, ela é aplicada por reconhecer que existe o gênero feminino e que o gênero feminino sofre a violência em razão de ser do sexo feminino, de ser mulher, é o fato de ser mulher. Pode passar. Então, tenta o tempo todo me dar as regras aqui
para a gente veja do ponto de vista cultural a dominação que a gente sofre. E também é a exploração de um homem pelo outro. Quando falo homem aqui, falo humanidade, de um homem pelo outro. E também a exploração de um homem, a opressão de um homem sobre uma mulher. Né? Então é aquelas situações assim, né, gente? O cara foi lá para a empresa, pegou lá o patrão, foi para cima dele, quem ele veio descontar? Na mulher e nos filhos. Né? As motivações mais comuns que envolvem essa agressão toda é o quê? É o sentimento de posse. O homem acha que a mulher é uma propriedade dele. Né? E também a questão do ciúme, né? Ele tem o ciúme que é tolerável na sociedade, ele me ama, por isso que ele tem ciúmes. Né? O controle sobre o corpo, que a Dulce já falou, né? A questão da nossa autonomia, quando a gente começa a ganhar a nossa própria vida, o nosso dinheiro, quando começar a mandar mais nas nossas coisas, né? E faz com que o homem, então, comece a sentir alguns homens, eu não estou generalizando, né, gente, porque nem todos os homens são assim, né? Porque tem muitos homens que já adquiriram uma consciência, né, de que a gente vive nesse tipo de sociedade e que ele também é vítima de toda essa opressão e exploração que acontece sobre os homens e sobre as mulheres. Pode passar. No Brasil, isso aqui a Dulce já falou, teve 1.463 mulheres assassinadas pelo fato de serem mulheres. No Brasil, gente, é o quinto país em mortes violentas de mulheres no mundo, vítimas de feminicídio. E quem são essas mulheres? São negras, são jovens, entre 18 e 30 anos. Né? O Brasil só foi alterado o seu Código Penal brasileiro para tipificar o feminicídio, que antes não era considerado, quando o homem matava uma mulher, era passional. Era passional. O cara sentiu ciúmes, não se controlou e foi lá e matou a mulher. Né? Então, a partir da lei do feminicídio, a gente consegue fazer com que ele seja considerado homicídio mesmo. O homem matou a mulher. Então, é um crime contra a mulher. Em comparação com outros países, né, o Brasil, olha, mata 48 vezes mais mulheres do que o Reino Unido, por exemplo. E vai assim para outros países. Pode passar? Bom, agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês respondem para mim sim ou não, tá bom? A Dulce já falou algumas coisas, vamos ver se vocês estavam atentas, né? Ó, em briga de marido e mulher, não se mete a mulher? Sim. Mete sim. Roupa suja se lava em casa? O machismo mata? Sim. As mulheres apanham porque gostam ou porque provocam? Sim ou não, gente? É fácil identificar o tipo de mulher que apanha? A gente consegue ver assim, olha aqui e falar, você apanha o marido. Não é fácil a gente identificar. Para acabar com a violência, basta proteger a vítima, a mulher, e basta, gente, que as mulheres continuam morrendo, mesmo às vezes estando em medidas protetivas. Né? Então, esse é um verdadeiro problema. Aí, é melhor continuar uma relação, mesmo sofrendo agressões, do que se separar e criar um filho sem ele? O que vocês acham? Melhor ou não? Sim ou não, gente? Tá. A violência doméstica veio do problema do álcool, das drogas ou das doenças mentais? E cada um se explicou aqui pra gente. Porque se usa isso para dizer, não, ele bate porque ele bebe, ele é alcoólico, né? Ou porque ele é drogado, né? Quer dizer, se usa isso para justificar a violência contra a mulher, né? Muito perigoso. Os agressores não sabem controlar as suas emoções. Ah, foi
Ele foi vítima também de um monte de violência, porque ele viu isso, o pai batia na mãe, o pai batia nos filhos, e aí, né, gente, porque nós, enquanto adultos, temos que ter a capacidade de ver aquilo que nos fez mal e não repetir, se esforçar para não repetir. Eu sei que é difícil, estou falando aqui, mas eu sei que não é fácil, porque a gente acaba repetindo muitas coisas, como a Dulce falou na questão do machismo. Tem muitas mulheres que são machistas, elas acham que elas têm que estar em determinado lugar, porque assim ela aprendeu com a avó, com a mãe, e ela acha que ela tem que estar ali, e aí ela não consegue ser livre, né? A violência doméstica, isso eu já falei, então, próximo. Bom, então como é que a gente enfrenta a violência, né, gente? Primeiro gesto é o acolhimento da mulher em situação de violência. É dar crédito àquela mulher. Se aquela mulher veio para você e falou para você, olha, está acontecendo isso, você não pode dizer, mas pô, por que isso? Por que você não larga esse cara? Né? Você tem que acolher, você tem que ouvir essa mulher, o que ela está passando. Porque não é fácil sair desse ciclo de violência. Tem estatísticas que dizem que as mulheres demoram de 5 anos, e a menina dentro da rosa. Não pode ser os dois usarem as duas coisas. Qual o problema? Por que uma criança pode brincar com boneca e uma menina brincar com boneca e o menino não pode brincar com boneca? O que a gente está fazendo com a cabeça desse menino? A gente está impedindo que ele exercite o papel de ser pai, inclusive, de cuidado, de carinho, de atenção, né? Então tem várias coisas que precisam ser inseridas no currículo da escola, tem que ser discutido no currículo da escola, sim. Criar políticas públicas, já foi falado, pesquisas, estatísticas, também a Dulce trouxe aqui para a gente várias coisas, realizar campanhas educativas, né, nas empresas, nas instituições públicas, em todos os espaços que a gente conseguir, né? E principalmente difundir a Lei Maria da Penha, gente, que ela ainda é muito conhecida. Tem muitos homens que às vezes na brincadeira falam assim pra gente, acho que eu vou criar a lei Maria João, vou criar a lei Maria João, porque a mulherada acha a mulherada, e o homem que apanha da mulher. Vocês já ouviram isso por acaso? Então, eles reagem como se a lei fosse um privilégio nosso, né? E não é um privilégio nosso, né? Porque existem casos de homens que apanham mulher, sim, existem, mas é um número ínfimo, e deve ser punido também, né? Porque nós não somos a favor do homem bater na mulher, nem mulher bater no homem, não é? Bom, pode passar? Então, gente, como é que a gente reconhece os sinais da violência? Isso que eu queria acrescentar aqui para vocês. Vamos lá. Ele intimida. Como é que ele faz isso? Ele começa a criar opiniões negativas do que você faz. Te ameaça ou te ele começa a ter aversão dos seus amigos. Esse amigo eu não gosto, esse fala demais, esse não sei o quê, aquela ali parece uma, e vai daí por diante, né? E começa a exigir que você se afaste dos seus amigos. Vai ficando cada vez mais dentro de casa, vai ficando deprimida, né? Vai adoecendo. Terceiro, gente, dominação, né? O que ele faz? Ele te ridiculariza, ele te xinga, né? Não é isso, isso não pode ser, é um absurdo, né? Ele faz perguntas presunçosas para você, para o quê? Para arrumar um motivo para brigar, para
falando, nunca recrimine uma pessoa vítima de violência com frases do tipo: esse cara não presta, como você está com ele? Porque ela vai se sentir menos acolhida, mais culpada e com menos coragem para enfrentar a situação. Então, o que nós temos que fazer, gente? Tem uma coisa que se chama sororidade. A Rosana que falou no começo, ela falou: eu antes achava que as mulheres eram competidoras mesmo, agora já não acho mais. Então a gente precisa ter empatia por outra mulher, ter parceria, ter confiança na palavra daquela mulher, né? Isso é muito importante. Próximo. Bom, os serviços, a companheira já falou, né? São as delegacias, a Casa da Mulher Brasileira, detalhe, a Unidade Básica de Saúde também está preparada para detectar os casos de violência e também na UBS, na Unidade Básica de Saúde, há todo um trabalho, um olhar sobre a questão da violência, né? E outra coisa que eu ia falar para vocês, além do 180, sempre tem o 190, tem o 100, né? Tem o boletim eletrônico agora, a mulher nem precisa sair de casa, pode fazer o boletim eletrônico de forma eletrônica. E outra coisa, qualquer mulher pode denunciar essa situação, tanto de maus tratos com as crianças, idosos, como com a mulher, de forma anônima, inclusive. Ah, mas eu não quero me envolver. Então faz de forma anônima. O que você não pode é se calar quando você está ouvindo uma briga, você está vendo uma mulher está sendo espancada, uma criança está sendo espancada ou está sendo violentada. Isso que você não pode, se calar. Então faça, mesmo que for de forma anônima. Pode passar? E eu vou terminar dizendo o seguinte: eu ficou aí com você, porque todo mundo já está começando a ficar com fome. Então, vamos, né? Quer dizer que a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil já nasce há 16 anos com o nome Trabalhadoras, né? Que foi uma luta muito grande das mulheres da própria Central, do qual eu e Zilda ligando, fazemos parte, que a gente já fundou a CTB com o nome de Trabalhadoras, né? Porque é importante a gente fazer essa afirmação sempre, gente, quando a gente se refere às pessoas, muitas vezes vem aqui na frente as pessoas falam para a gente e falam: então, companheiros, daqui a pouco, companheiros não existe. Como assim? Né? Então nós precisamos mudar na nossa linguagem sempre essa questão: companheiros e companheiras, para fazer essa afirmação de que nós existimos e nós queremos ter visibilidade e nós lutamos sim pelo empoderamento das mulheres e nós lutamos por uma sociedade diferente dessa que respeite as mulheres, né? Então, deixo aqui para vocês essa mensagem da CTB. Vamos firmes na luta. Espero que todas vocês aqui participem, ajudem outras mulheres, ajudem a si mesma, né? Se vocês se identificarem com alguma coisa, tomem coragem para a gente juntas poder vencer essa violência toda contra as mulheres, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, viu, Maria? Muito produtivo. Márcia, desculpa, querida. Desculpa, eu coloquei na programação o nome dela Maria, mas é Márcia. Márcia Regina Vioto. Obrigada, viu, Márcia? Bom, então passar a palavra agora para a Sirlene, que é co-deputada, né, da bancada feminista do PSOL. Obrigada. Bom dia a todas, companheiras, todos. Primeiramente, eu quero aqui agradecer ao sindicato dos vidreiros, das vidreiras, né, pelo convite, na pessoa da Rosana, do Saúde, a diretoria e todas vocês aqui participantes desse encontro. Eu também quero saudar a mesa, né,
as companheiras que estão aqui comigo, a Cleide, a Márcia, a companheira Lúcia Xavier, que fez a palestra, de acompanhar um pedaço, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, porque são nesses momentos, né, que a gente pode discutir uma política para a mulher, que a gente pode se fortalecer enquanto mulheres. São momentos fundamentais da nossa formação política que nós precisamos, que nós mulheres precisamos. Eu sou uma deputada da bancada feminista do PSOL. A bancada feminista do PSOL é um projeto político de mulheres de impulsionar as mulheres para a luta política. E nós nos unimos em um mandato coletivo, apresentamos uma candidatura com qual tarefa? A tarefa de colocar as mulheres na política. E é sobre isso que eu quero falar um pouco. Porque nós, mulheres, todas nós somos ensinadas desde pequena a não se envolver com política. Como se política não fosse parte da nossa vida. Então, quando a gente faz esse projeto da bancada feminista e a gente chega na Assembleia Legislativa, é primeiramente um choque. Não sei se vocês sabem, mas a nossa candidatura estadual, ela foi a mais votada, foi a candidatura de mulheres mais votada em todo o país. Nós tivemos 259 mil votos, que explicita a necessidade das mulheres na política. Porque vejam, por que as mulheres elas têm que participar da política? Por tudo isso que foi falado aqui pelas companheiras, que eu não vou ficar repetindo, todo o problema nosso histórico, o machismo estrutural da sociedade que a gente vive, ele coloca para nós um lugar que é alheio à luta das mulheres. Por exemplo, o que é a Assembleia Legislativa de São Paulo? Alguém aqui já foi na Assembleia Legislativa de São Paulo? Tem alguém que já foi lá? Um lugar longe representa estadualmente. Primeiro, em São Paulo, na cidade de São Paulo, é longe do metrô, é longe do centro, parece um mausoléu, e lá dentro está cheio de homem branco e rico. Tem umas figuras lá que estão há 30 anos e nunca apresentou um projeto de lei. Então vocês imaginam se esses homens ricos e brancos vão apresentar um projeto de lei para nós mulheres? Quero dizer que só tem Lei Maria da Penha, Lei de Licença Maternidade, porque teve mulher no parlamento. Aquelas que vieram antes de nós, que a gente tem que reivindicar. Porque nós existimos, porque existiram mulheres antes de nós que lutaram para isso. Para a gente poder estar aqui falando hoje, para a gente poder estar aqui reunindo. Porque nesse país, a gente sabe, não só no país, no mundo todo, o machismo ele existe, é fruto da sociedade capitalista, mas esse país aqui enfrentou a ditadura militar, que calou, inclusive, a luta das mulheres, que tentou calar, né? E teve mulher que morreu lutando por nós, para que nós pudéssemos ter esse espaço político na direção dos sindicatos, no parlamento. Então é muito importante que, quando a gente pensa nessa Assembleia Legislativa, só para vocês terem uma ideia, tem 94 deputados. Desses, nós temos 25 mulheres apenas. Sabe quanto que é o percentual de eleitorado feminino? 53% no estado de São Paulo. Então alguma coisa está errada. Nem nós mulheres votamos nas mulheres. Porque aquele lugar é assim, nós já sofremos uma série de preconceitos dentro do espaço da Assembleia Legislativa, de machismo, de assédio, de todos os tipos que vocês imaginaram. E nós estamos lá resistindo. A gente mete o carão, a gente fala, a gente discute e a gente coloca o posicionamento das mulheres. Mas não é fácil. Por isso que é fundamental que as mulheres tenham unidade entre elas.
inclusive para disputa política, porque a gente aprende também que a outra mulher é nossa inimiga. A gente aprende isso desde pequeno, né? Se a única função da vida das mulheres é casar e arrumar um homem, a outra é inimiga. E nós dizemos bem alto, as mulheres, elas não têm um único papel social na vida, que é cuidar, que é cuidar do outro, cuidar dos filhos, a maternidade. Isso é uma parte da vida da mulher, a maternidade. Ela não é o centro da vida, não é tudo na vida. Porque toda decisão que vai influenciar a nossa vida, ela é política. Sem política pública, sem uma legislação que garanta a vida das mulheres, como nós estaríamos? E eu quero dizer o seguinte, que mesmo a gente tendo leis, né, a gente tem leis novas, são leis novas, a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio são leis extremamente novas. Muitas de nós que estamos aqui já tínhamos mais de 30 anos quando essas leis chegaram a existir, né? Mas é importante que elas tenham. Agora, eu pergunto a vocês, por que a gente tem lei Maria da Penha, lei do feminicídio, e o feminicídio só cresce no nosso país? Já pensaram nisso? Eu vi um dado que as mulheres que denunciam, né, primeiro, de cada 10 mulheres que denunciam, apenas duas conhecem a lei. As mulheres que denunciaram e conseguiram medidas protetivas, 48% de distanciamento do ex-marido ou ex-companheiro, quando for caso de agressão, 48%, mesmo tendo medida protetiva, os homens voltaram atrás das vítimas, mesmo tendo uma lei, mesmo tendo uma medida protetiva. A gente está vivendo num país que os homens não estão respeitando a lei que existe. E por que está acontecendo? Eu me pergunto, acho que todas nós, né? A gente lutou tanto para ter essas leis. E por que a gente continua e cada vez mais o Brasil chega num índice alarmante? É quase uma pandemia de violência contra a mulher. É disso que se trata. É disso que nós estamos falando. Mesmo com a legislação vigente. A Rosana falou, né? O que o parlamento, o que as mulheres no parlamento, elas poderiam fazer por nós? Nós apresentamos vários projetos de lei. Agora eu acho que a gente tem que discutir. Nós temos um projeto de lei agora para o Tarcísio sancionar do SOS Racismo. Se coloca uma placa do SOS Racismo. A gente está dando dependência do Tarcísio aprovar, porque a gente aprova os projetos na Leste, vai para o governador. Quem é esse governador que nós temos? Um governador que acabou de fazer um extermínio aqui na Baixada Santista. Ele transferiu a Secretaria de Segurança Pública para cá e foi matando pobre negro aqui na Baixada Santista. É o maior número de assassinatos desde o Carandiru, desde a chacina do Carandiru, no estado de São Paulo. Então vejam, olha a violência do Estado. Inclusive, uma mulher, mãe de 6 filhos, vocês viram isso, foi assassinada e ninguém sabe por quê. Por quê? Porque tem um genocídio em curso. Um Estado machista e racista, porque o machismo e o racismo andam juntos. Ele é tão machista que para a Secretaria de Mulheres do Estado de São Paulo, sabe qual é o orçamento para esse ano da Secretaria de Mulheres estadual? R$10. Ele cortou o orçamento para as mulheres. Significa que não vai ter mais delegacia de mulheres, não vai ter política pública. Sequer ele implementou as delegacias de mulheres 24 horas, que a gente tanto está lutando por isso, porque os crimes contra as mulheres acontecem à noite, a gente sabe, nos finais de semana, são
que é um filhote do Bolsonaro, que segue a mesma política do Bolsonaro, resolveu cortar o dinheiro da Secretaria das Mulheres. Além de fazer, o que eu disse para vocês, um genocídio aqui na Baixada Santista, dizendo que ele está combatendo o crime. Só que todas as organizações de direitos humanos procuraram ele e disseram que você está fazendo uma violência. Está matando mulher, está matando criança, está matando trabalhador, até mesmo jovens e cegos. Vocês viram isso, né? Que tinha dificuldade visual. E ele disse: estou nem aí. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente pensa na violência da mulher, a gente pensa que existe um Estado que deveria garantir o direito de todas nós existirmos. Só que esse Estado, ele não está garantindo isso para nós, porque há uma ideologia na sociedade que nós chamamos de neofascismo, que é um fenômeno internacional que segrega a classe trabalhadora, que é contra as mulheres, que é misógino, que é racista, que é xenofóbico, que é LGBTfóbico, que quer exterminar todas as diferenças que existem na sociedade. Se lá nos Estados Unidos, quando a gente vê as matérias, a gente vê o quê? Os imigrantes sendo perseguidos. Não é verdade? Vocês já viram isso? Os imigrantes sendo perseguidos, sendo banidos. Aqui no Brasil, são os negros e as mulheres. A extrema-direita, como a gente chama, a gente teve um presidente que foi o Bolsonaro. Ele organizou pessoas, inclusive tentaram dar um golpe no ano passado no país, contra a democracia, com um discurso contra as feministas e um discurso contra o movimento negro. Eles querem que volte a escravidão, o trabalho escravo. Olha o tanto de trabalho escravo que estão achando aí no nosso país. O que eles fizeram com os índios, com os indígenas. O que eles fizeram com os indígenas no início do governo Lula, que ele teve que ir lá e ajudar, porque você tinha uma série de pessoas, crianças, mulheres morrendo. Então veja, é uma política de ódio, uma política de extermínio, é a política que assassinou a nossa companheira Marielle Franco, a qual nós somos sementes da Marielle Franco, porque a Marielle Franco era uma mulher negra da periferia que estava num lugar que para eles não era o lugar dela. Por isso que ela foi assassinada, porque ela foi uma mulher que ousou estar no parlamento. E a gente diz, né, que a Marielle vive em cada mulher que se levanta para lutar, na luta no sindicato, na luta no parlamento. E nós queremos que todas as mulheres possam ser o que elas quiserem ser. E para isso a gente tem que ter organização, a gente tem que ter esse tipo de conversa. Por isso que o sindicato está de parabéns de organizar esse tipo de encontro, para que a gente possa se conhecer, se unir e lutar. Porque mulher tem que lutar. Aliás, a gente já luta, né? Eu costumo dizer o seguinte, que se você quer saber de economia, pergunte a uma dona de casa. Porque não há pessoa melhor na face da terra do que uma dona de casa para saber o preço do arroz, o preço do feijão e como fazer milagre com a comida. Que nenhum economista, né, homem, conseguiu fazer até hoje aqui nesse país. Mas as mulheres sabem. As mulheres cuidam. As mulheres na política, elas têm empatia e pensam no coletivo. Porque a mulher é ela que cuida dos filhos, é ela que cuida do marido, é ela que cuida. Essa visão desse papel imposto a nós na sociedade é que pode mudar e transformar o mundo. É quando mais mulheres estiverem na política, quando mais mulheres dirigirem os sindicatos, quando mais mulheres
estiverem na Assembleia Legislativa e nas câmaras municipais. Porque se nós somos 53% do eleitorado, nós temos que ter essa representação. A gente tem que ter essa representação no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas em todo o país e nas câmaras municipais. E a gente pensar, por que a gente não apoia as mulheres na política? Por que a gente não, por que a gente tem dificuldade no falar? Então, esse tipo de reflexão é muito importante a gente fazer, a gente impulsionar as mulheres e a gente poder, para além, né, da gente apresentar os projetos políticos, a gente tem que apresentar projetos de lei em defesa das mulheres, sim. A gente tem que começar a lutar no dia a dia para poder acabar com essa ideologia chamada machismo, que mata as mulheres todo dia. Porque nós não queremos que daqui 10, 20, 30, 40, 50 anos isso continue. Porque eu lembro quando eu comecei a militar, eu era estudante, eu participei do Grêmio Estudantil. E a gente achava que a gente ia ter que fazer uma revolução para depois a gente conseguir o lugar das mulheres. Só que isso é errado. A gente quer transformar o mundo, a gente quer um mundo que todo mundo seja igual, que os trabalhadores não sejam explorados, mas a gente não pode perder vidas enquanto isso, perder as vidas das mulheres. Por isso a gente tem que lutar no capitalismo para a emancipação feminina. Nós queremos já, porque é a nossa vida que está em risco, é a vida de cada uma de nós, das nossas filhas e dos nossos filhos. Esse país, ele precisa mudar, porque é um país que ainda, apesar de Daniel Alves, o jogador de futebol, ter sido criminalizado, foi preso, agora foi solto, ainda é defendido nas rodas de conversa de homens, como se a mulher fosse a culpada do estupro. Um jogador que faz isso, ele não deveria ser agraciado nem aplaudido no nosso país. Nem ele, nem Robinho, nem o treinador, o Guga. Nenhum deles. Mas a gente vê ao contrário desse país acontecer. Né? O Daniel Alves foi preso, o Neymar Júnior foi lá e pagou a 800 mil de fiança para liberar o Daniel Alves. Então, se o Neymar Júnior fez isso, ele também defende a cultura do estupro no nosso país. Então, nosso país deveria homogeneizar o Neymar Júnior junto com o Daniel Alves. E não aplaudir estuprador. Porque muito se fala, né, de estuprador. Se é um cara da favela, é estuprador. Se é um jogador de futebol que ganha milhões, o Brasil continua aplaudindo. Ah, mas não tem nada a ver. Ele é jogador de um lado, o que ele fez pessoalmente não interessa. Não interessa. Você deixaria sua filha com ele? É isso que eu pergunto, né? Então, gente, é esse país que a gente precisa mudar. É um país que aplaude o estuprador, que acha normal o estupro, que culpabiliza a mulher por essa condição de violência. Né? Então, vocês podem contar com a gente, a bancada feminista na Assembleia Legislativa de São Paulo. Nós estamos lá para defender a pauta da mulherada, contra o racismo, contra a LGBTfobia. E nós vamos para cima, vamos para a luta e por mais mulheres na política. Muito obrigada, Virsilene. Bom, agora eu vou passar a palavra para a Cleide Calmeirão, coordenadora da CUT-BC. Olá, que responsabilidade depois dessas mulheres valorosas. Eu quero agradecer aqui essa oportunidade a Gil, que além de minha companheira de luta tem se tornado uma minha amiga também, muito importante. Ao presidente, a toda a organização, a Rosana, que está conduzindo de uma forma brilhante, e fazer parte
é fundamental para me fortalecer. Então, eu sou a Cleide Tabeirão, eu sou motorista de ônibus, sou diretora do Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC já pelo 5º mandato, 3º mandato também na diretoria do Conselho Deliberativo da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte e Logística, coordenadora da CUT Regional ABC e pré-candidata a vereadora por Santo André. Então, é uma luta, quando a mulher se coloca para defender essas questões em tantos espaços, a gente sabe que é difícil, mas é fundamental a gente se colocar à disposição para esses debates. E tive também o privilégio de participar da palestra com a Dulce Xavier, porque a Dulce foi fundamental no meu crescimento e na minha defesa pelos direitos das mulheres. Eu cheguei no Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC em 2004 e lá por 2009, 2010, teve um intensivão, um curso de promotoras legais populares pela CUT, lá em Cajamar, que eu falo que Cajamar é o solo sagrado das maiores lideranças do nosso país. E lá com a Dulce eu aprendi a fazer essa luta pelas mulheres. Eu, pelo fato de ser motorista de ônibus e fazer parte de um sindicato onde a maioria são homens, eu precisava de um impacto para fazer essa defesa, que às vezes é muito difícil. Lá nós somos 34 diretores e eu. Então, às vezes eu pensava no começo, como que eu vou sobreviver aqui? E foi pensando nessas mulheres que me mostraram esse caminho que eu estou sobrevivendo já no 5º mandato. E hoje sou muito respeitada e valorizada dentro de um espaço onde a maioria são homens. E por isso eu fiz questão de defender as mulheres também na nossa categoria em tantos espaços. Depois disso, eu fui presidente da PROLEG, que são as Promotoras Legais Populares de Santo André. Já estive na presidência do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Santo André. Coordenei o coletivo de mulheres da CUT ABC. Já fundei o coletivo de mulheres rodoviárias do Grande ABC, porque eu sei a importância das mulheres se colocarem nesses espaços de debate. E agora, o ano passado, quando eu assumi a coordenação da CUT ABC, lá são 17 sindicatos de diferentes categorias. Eu estou aprendendo muito, estou encantada em participar de tantos debates e ver o quanto as mulheres têm se destacado. Eu sei que precisa muito ainda. No governo Dilma, eu tive a oportunidade, inclusive junto com a Dulce Xavier também, de participar de um projeto maravilhoso do governo federal, que foi a unidade móvel de atendimento às mulheres contra a violência. Então, quando esse ônibus esteve na região do Grande ABC, através do consórcio intermunicipal, eu coordenei esse projeto com o ônibus. Então, nós éramos 3 mulheres motoristas desse ônibus lilás e nós andávamos nas regiões de difícil acesso para atender as mulheres. Então, foi um projeto muito importante que ajudou muitas mulheres. Aí veio na gestão passada o nosso governo que retirou tudo que tinha para as mulheres, voltou a estaca zero e nós precisamos agora fazer todo esse movimento para que volte as políticas públicas em defesa dos direitos das mulheres. E vendo essas mulheres falando de tantas coisas importantes, então essa unidade, nós precisamos cada vez mais conversar com outras mulheres, valorizar as outras mulheres e participar. Quando a Gil me convidou para esse evento aqui, falei para ela, pode deixar, pode contar comigo que eu estarei lá. E onde qualquer mulher me chamar, que eu tiver a oportunidade de participar, eu vou participar, porque nós temos que ter esse compromisso de fortalecer as atividades das outras mulheres, para que nenhuma atividade das mulheres seja esvaziada, porque nos comprometendo com essas lutas é que nós vamos fortalecendo umas às outras. E o recado que eu quero deixar para as mulheres é que lutem como leoas, mas independente se você tiver que
discussão. Mas hoje é um dia específico para nós, mulheres vidreiras, né? E com a presença de mulheres de outras categorias, de outras experiências, de outras situações e que só agrega no nosso debate, né? E traz um pouco mais de conhecimento para os nossos companheiros. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. Bom, gente, estamos chegando aqui no nosso horário de almoço, tá bom? E aí, antes da gente descer para o almoço,